Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agora nós vamos falar sobre Maria, né? E evidente também que para se falar de Maria, temos que falar de José. E para falar de Maria e José, nós temos que falar de Jesus. E o tema escolhido foi a genealogia do Mestre, porque é uma das passagens dos evangelhos de Mateus e Lucas, uma das mais áridas e menos estudadas, porque é uma quantidade de nomes incríveis e as pessoas acabam assim achando que não há necessidade de pesquisar sobre aqueles nomes todos, acham aquilo mais, podemos dizer assim, não necessário e só pula para a última linha e acaba não entendendo a importância de se começar um evangelho, como o de Mateus, que foi o primeiro evangelho. E a importância, isso segundo a revelação de Emmanuel, no livro Paulo Estevam. E a importância de se estudar também o evangelho de Lucas, que foi escrito a pedido de Paulo de Tarso. E logo nesses dois evangelhos vem a genealogia. Então, evidentemente que não podemos pular, temos que encarar o assunto. Então, vamos lá. Maria na genealogia de Jesus. A primeira informação, se a gente vai lá por Mateus, é que Jesus é da descendência de Abraão. Abraão foi aquele escolhido para fundar o mundo judaico. Mas como ele teve um filho chamado Ismael, e através da sua escrava Agar, então Ismael também foi o responsável para formar o povo árabe. Então, Abraão, ele é podemos dizer assim, o patriarca e o fundador das dois grandes povos, né? O povo de Israel, os judeus, e o povo árabe, que depois vai gerar os muçulmanos. Então, a primeira informação é que diz que Jesus era descendente de Abraão. O anjo de Yahvé, Yahvé é o nome do Deus no Antigo Testamento, que no caso é Jesus, né? Jesus por 7 vezes fala isso. Se não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos erros. E eu sou era o nome que também esse Espírito dava para ele. Quando Moisés perguntou o nome dele, ele disse, eu sou. Então, um representante, quer dizer, um Espírito que fala também em nome de Jesus, se apresentou e disse o seguinte, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Então, o nosso Abraão é chamado no livro do Gênesis como amigo de Deus, ou melhor, como amigo de Jesus, como amigo do governador da terra. E por isso que está a palavra ali, obedeceste. E como ele tinha essa fidelidade a Deus, porque ele é considerado o pai da fé, porque ele acreditou e fez tudo o que o Senhor mandou, ele recebe essa informação que ele ia ganhar uma descendência. Ele já era velho e ele ainda não tinha filho. E Sara era considerada a esposa dele estéril. Por isso, ele então teve tido relacionamento com a escrava para poder ter uma descendência. Como se Sara quisesse dar uma ajudinha a Deus, já que Deus prometeu que ele teria uma descendência, e eles não conseguiam ter filhos, já eram muito avançados em idade, então, ela falou assim, então toma minha escrava e veja se você concebe através da escrava. Aí nasceu Ismael. Mas, repare que eu não estou falando só, então, do mundo judaico e do mundo árabe. Por quê? Por tua descendência serão abençoadas todas as nações. Aqui nós já estamos pré-anunciando o cristianismo, porque como ele é o pai da fé, é no cristianismo que a gente aprende a seguir Jesus pela fé. Né? É a fé que nos move para seguir Jesus. Então,
Se todas as nações serão abençoadas, está se falando de um futuro onde o cristianismo, né, e os seguidores do Cristo seriam nada mais, nada menos do que esses descendentes da fé. Então é mais do que a biologia. Aqui está dizendo que Abraão gera espiritualmente, quer dizer, a atitude de Abraão, que foi uma atitude de obediência e de fé, é a mesma atitude que o cristão tem. Então podemos dizer que o cristão é semelhante a Abraão, e nós somos essa descendência da fé. Diz Paulo de Tarso, explicando essa passagem daí, na carta aos Gálatas, e que também pode ser estudado no Atos dos Apóstolos. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão, e é a sua descendência. Não diz, e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, a tua descendência que é Cristo. Então, quando Paulo, que é judeu, né, vai da tribo de Benjamim, quando ele vai estudar esta passagem de Abraão, o que ele diz? Que se olharmos bem o texto, quando diz assim, por tua descendência serão abençoados. Então não é ele que está abençoando, é a descendência dele que irá abençoar essas nações do mundo. Está certo? E ele explica, não está falando que são os teus descendentes que irão abençoar essas nações do mundo. Ele diz, é como se fosse um descendente só. Quer dizer, que vem, então, de Abraão, que é Cristo. E é Cristo que vai abençoar todas as nações do mundo, quando aquelas pessoas das nações, pela fé semelhante a Abraão, passarem a ser cristãos. Então, aqui nós temos dois textos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, corroborando que, no fundo, é Cristo que vai abençoar todas as nações. Continuemos com Paulo. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, o que são os gentios? São todas as nações, fora inclusive do judaísmo, né? Então, aí ele está querendo falar de todas as nações. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, aquilo que Abraão recebeu como informação é como se fosse um pré-evangelho, porque lá está dizendo que Cristo vai abençoar todas as nações, que é o descendente dele, de Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, Paulo repete outra vez. Agora, na genealogia que nós vemos nas Escrituras, e aí quando se fala em genealogia nós temos que pensar nas mulheres, principalmente, nessa grande genealogia, tanto em Mateus como em Lucas, nós temos a presença de mulheres, o que não era comum na genealogia dos judeus, né? Eles só colocam os homens na genealogia, e não necessariamente as mulheres. Mas no caso dessa genealogia, nós temos a presença das mulheres. E o que mostra que na genealogia do Cristo já começa assim, sem nenhum preconceito, né? Agasalhando a todos, sem fazer divisão, sem fazer distinção, inclusive mulheres. E nós vamos ver que temos mulheres de vários tipos. Olha, observe. Tamar, está em Mateus no capítulo 1, versículo 3. Raabe, Ruth, a mulher de Urias. Né? Então aqui, inclusive, nós temos mulheres estrangeiras. E mulheres que não eram consideradas também, assim, dignas de respeito a nível sexual. Um exemplo, por exemplo, Raabe. Né? A Tamar, essa Tamar, muito interessante. Ela casou com o filho de Judá. Judá é um neto de Abraão. E Jesus é da descendência de Judá. Olha que interessante. Então ela casa com o homem, e na hora que eles vão ter sexo, ele morre. E pela lei judaica, ela tinha de casar com o irmão dele, que
chamada lei do levirato. Então ela casa com o irmão dele porque a lei dizia que como o seu marido não deixou filho, precisava ela casar com o irmão mais velho, para que o irmão mais velho concebesse esse filho que teria com ela, com Tamar, não seria dele, olha, seria do morto. Então, o que é importante nessa lei é que, para os judeus, a importância mesmo não é o pai biológico, e sim o pai de ordem espiritual. Porque quem seria o pai não foi o que fecundou, era o que estava no plano espiritual, mas ele teria descendência, sim. Isso é muito interessante. Mas o outro parece que tinha alguma desavença, alguma coisa assim com o irmão, que na hora que ele fez o ato sexual, em que ele tinha de fecundar Tamar, ele tira o seu pênis e joga o sêmen no chão. E aí ele não fecundou a Tamar. É como se ele estivesse resistindo a essa lei do levirato. E o Senhor ficou triste, o Senhor ficou chateado com essa atitude de respeito e matou ele também, ele morreu. Aí pela lei do levirato ela teve de casar com o segundo, com outro. Mas aí Judá, o pai, pensou assim, puxa, esse outro é mais novinho e tem um problema, vai que morre também, que ela já me matou 2. Então ele não permitiu. Disse assim, vai lá para as montanhas, fica lá nas montanhas, quando ele ficar mais velho, aí eu chamo você para casar, porque ele tinha de obedecer, porque era a lei dada pelo Senhor. Então ela foi lá, ficou esperando, só que o tempo estava passando, e o menino já estava maior, e nada dele chamar Tamar para concretizar lá o casamento, né? Então, um dia ele, o pai, né, o Judá, vai tosquear as ovelhas e está lá, tosqueou, depois tosqueou mais um pouco, aí depois resolveu descansar. E quando a mente não tem nada para fazer, né, depois que você trabalha, não tem mais nada para fazer, é um perigo. E ele falou lá para o companheiro dele lá, que estava ajudando na tosquia, se ele conhecia alguma mulher que tinha ali para ele poder ter um relacionamento. Aí ele falou assim, eu vou procurar aqui se tem, por exemplo, alguma prostituta, né, para você se relacionar com ela. E aí procurou e encontrou uma mulher que veio com véu na cabeça e tal. E ele se relacionou com ela. Quando acabou, foi perguntado sobre o pagamento, né? E ele, tem muito isso, sabe, Carlinhos? Bota a mão no bolso, não acha nada, né? Aí ele falou, não, eu vou te dar o meu anel. E deu o anel que tem o brasão da família. E depois eu mando alguém aqui e tal. Mas senão você fica com o meu anel, que é a garantia. E assim foi. Daqui a pouco chega a informação para ele, um tempo depois, que Tamar estava grávida. Se Tamar estava grávida, ela desrespeitou, ela não ficou esperando o outro filho, o terceiro filho dele. E aí, no caso, como era ela, de alguma forma, comprometida pela lei com o terceiro filho, ela então cometeu adultério. Ele disse, então é ótimo, porque agora eu não preciso dar ela para o meu terceiro filho. Vamos chamar ela e apedrejar ela, a gente mata e eu não preciso dar ela para o meu filho. Isso tudo está nas Escrituras, né? No livro do Gênesis, o primeiro livro. Já começa o primeiro livro assim, pegando fogo, mostrando como o homem é, né? Como é que é o comportamento humano. Aí Tamar chegou, né, lá, e na hora que houve o julgamento em praça pública para ela ser apedrejada, ela disse, olha, esse que está, de quem eu estou grávida, né? O pai é o dono aqui desse brasão. Era ele. Aí ele, então, teve de assumir, e o negócio foi bem feito, que logo vieram os gêmeos, né? Um dos gêmeos, o que nasceu primeiro, vai entrar na genealogia de Jesus. Vocês estão vendo que essas mulheres são normais nas Escrituras, né? São pessoas, assim, em processo evolutivo. No caso de Tamar, ela estava correndo atrás, primeiro da lei de gerar, e segundo uma mulher, ela queria casar, também queria namorar, um processo normal, né? Por exemplo, Raabe, ela vivia nos muros de Jericó,
E lá nos muros de Jericó, quando os judeus chegaram, aqueles muros eram imensos, é a cidade mais antiga do mundo é Jericó, pelas escavações arqueológicas, e os judeus não conseguiam entrar. Eles precisavam de uma pessoa que pudesse dar informação de como que era o exército lá dentro dos muros de Jericó. E aí, quem morava nos muros ali, como era Raabe. Aí alguns lá do exército dos judeus foram lá, né? E ela recebeu ajuda, e ela disse, se vocês entrarem aqui, eu quero que vocês me salvem a minha família, mas eu vou deixar e daqui vocês vão poder ter uma visão da minha casa e poder ver como é que é o povo aqui de Jericó. E vai ficar mais fácil a invasão, né? E depois que houve a invasão, o general em chefe, que era Josué, que é o primeiro livro das Escrituras depois de Moisés, foi viver e morar sexualmente lá com Raabe. Olha, repare então que as pessoas são normais na genealogia. Por exemplo, vamos pular aqui para a mulher de Urias. A mulher de Urias foi morto por Davi, que também faz parte da genealogia de Jesus. Mas por que Davi mandou matar Urias? Porque ele ficou afim da mulher de Urias. Aí que bota lá, a mulher de Urias, que é a Betsabá, a mãe de Salomão, né? E quando ele estava também sem fazer nada, passeando na varanda do seu palácio, por enquanto que o seu exército estava guerreando, e entre eles o grande soldado, fiel soldado Urias, ele ficou ali e viu Betsabá que tinha saído do banho e penteando o cabelo, né? Ele disse, eu quero essa mulher para mim. E como ele era o rei, né, ela foi ficar com ele. Só que ela engravidou. Então ele manda chamar Urias. E quando Urias chega e vai explicar como é que está a guerra lá e tal, a luta, ele diz, não, Urias, não, você é o herói, vai para casa descansar e fica com a sua mulher. Porque ele queria depois culpar Urias da gravidez, entendeu? E Urias disse que não era justo. O seu povo estava guerreando e ele ter alguns prazeres, mostrando a sua fidelidade. Mas Davi insistiu e, ordem de rei, né? Ele vai para dentro. Quando ele chega no outro dia, estava lá Urias de prontidão. Ele disse, o que você está fazendo aqui? Você não foi para casa? Ele não foi, né? Era fiel. Então, nesse exato momento, ele faz uma carta, entrega para Urias, e como ele viu que Urias era fiel, Urias estava levando a própria carta da sua morte. Ele escreve para o general em chefe lá do exército, coloca Urias no pelotão de frente, e na hora que está tendo a luta, recua o exército. E como ele é guerreiro fiel, ele vai ficar lá lutando, ele ficou sozinho e morreu. Estão vendo os personagens normais que estão... Normais assim, disso que a gente vê todo dia no nosso noticiário, né? O povo evoluiu, nós evoluímos muito pouco, né? Nós evoluímos muito pouco. E isso tudo na genealogia de Jesus. Agora imagina, nós estamos falando do governador da terra, né? Do ser, que como diz Emmanuel no livro Consolador, na pergunta 243, foi o único que não teve as quedas do passado e que seguiu em linha reta para Deus, né? E aí como você pode explicar essas coisas? Mas é muito importante as mulheres na genealogia. E entre as mulheres, né, Lutero fala assim, Mateus as inclui para mostrar o parentesco do Messias com os gentios, porque elas eram gentias. Então, quer dizer, dentro da genealogia do mestre não tem só judeus, e sim tem gentios. Por isso que quando ele aparecer, ele não vai abençoar só o povo judeu, e sim todas as nações. Jesus é para todos. Ora, e é o que ele mesmo diz. Quando a gente fala que ele é da descendência de Abraão, ele vai, o próprio mestre, explicar o que isso significa. Olha lá, os judeus perguntaram, és porventura maior que o nosso pai Abraão que morreu? Jesus disse, Abraão, nosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e encheu-se de alegria. Então ele teve aquela visão do futuro, né? Já sabia que viria o Cristo. Isso nós estamos em mais de 1500 anos antes do Cristo.
E ele já na expectativa de saber que o descendente dele, que é Cristo, vai abençoar todas as nações. Então, os judeus perguntam isso para ele e Jesus responde assim. E aí continua, os judeus. Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Ora, Abraão é 1.500 anos antes, né? Mais até. Jesus fala, em verdade vos digo, antes de que Abraão nascesse, eu sou. Então ele está além de Abraão. Aqui ele coloca que ele transcende Abraão, transcende inclusive a genealogia de Abraão, que precisa ser explicada com mais cuidado. Resultado desses comentários que fizemos até agora. Jesus é da descendência de Abraão. Jesus abençoa todas as nações. Jesus transcende Abraão. Logo, o reino de Jesus não é limitado espacialmente, ali no judaísmo, em Israel. Tá certo? Ele vai muito além. Vai para todas as nações. É o governador planetário. Vamos para um outro exemplo que está na genealogia de Jesus. Lá na genealogia diz que Jesus é descendente de Davi, do rei Davi. O rei Davi é aquele que matou Urias, né? E foi viver com a mulher dele, e nasceu Salomão. Agora, pois, assim dirás, Natã, que é um grande profeta, um grande médium, um médium importantíssimo da época de Davi. Agora, pois, assim dirás, Natã, ao meu servo Davi, assim falou Yahvé dos exércitos, quer dizer, assim falou Jesus, né? Quando teus dias se cumprirem, quer dizer, terminar a vida de Davi aqui na terra, e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, ó, sempre no singular, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ora, Davi tem um trono que é passageiro. Davi vai morrer, como está ali no texto, e quem vai assumir depois dele é um dos seus filhos, que é o Salomão. E assim sucessivamente. Então o reino de Davi termina, o reino de Salomão termina, mas aquele que será descendente de Davi, lá na frente, que é Cristo, esse terá um reino para sempre, esse não morre. Será rei para sempre. Tudo bem? Jesus é Senhor de Davi. Também perguntaram para ele, você veio de Davi, né? Aí ele fala, Jesus diz, que pensas a respeito do Messias? Ele é filho de quem? Os fariseus disseram, de Davi. Jesus falou, como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama de Senhor ao dizer, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Então, Jesus quer dizer aqui que ele transcende também Davi, tá certo? Que como que Davi chama ele de Senhor, se ele é filho de Davi, né? Então tem que explicar melhor essa passagem. Resultado, então, Jesus é descendente de Davi. Jesus transcende a Davi. O reino de Jesus é para sempre. Logo, o reino de Jesus não é limitado temporalmente. Então aqui nós temos já duas coisas importantes quando se estuda a genealogia e o faz devagar, com calma. Descobrimos que Jesus não é limitado a um povo, e sim a todos os povos, e ele não é limitado a um tempo, como se fosse do berço ao túmulo. Ele é para sempre. Né? Resultado geral, então. O reino de Jesus não é limitado espacialmente, o reino de Jesus não é limitado temporalmente. Agora vocês poderiam dizer, mas essas coisas de genealogia, essas coisas são certas? Muitas poucas pessoas estudam a genealogia, principalmente aqui no Brasil, né? Se estuda muito pouco. E raramente, às vezes, a pessoa sabe o nome do seu bisavô,
ou mais, em uma geração, então logo depois, então é difícil. Mas, no caso, o judaísmo, ele se preocupava muito, os judeus se preocupam muito com a genealogia, porque eles querem saber se realmente são da descendência lá de Abraão, se são da descendência de Davi, para poderem ter a garantia da promessa que foi feita. Como o Senhor fez uma promessa, eles querem ter essa garantia. Então existiam arquivos que guardavam essas informações. Vocês podem ver que quando Jesus ia nascer e teve um recenseamento, José saiu com Maria da Galiléia, de Nazaré, e foi para a Judéia, em Belém, porque ali era a localidade de Davi, porque José era da descendência de Davi, e Maria também, nós vamos ver isso. Mas, olha então, como é que José sabia disso? Vamos pegar uma outra passagem. Paulo de Tarso, por 2 vezes, cita isso. Eu sou da descendência de Benjamim, um neto de Abraão, um bisneto de Abraão. Então, como é que ele sabia da sua descendência, da sua origem, cerca de 1.400 anos atrás? Por causa dos arquivos genealógicos que se guardavam, que os judeus preservavam. Eusébio, um dos pais da igreja, talvez a encarnação de pessoas importantes ligadas à área da história, em todo o mundo, no seu livro História Eclesiástica, ele foi o primeiro a fazer uma história do cristianismo depois de Lucas. Lucas foi o primeiro quando escreveu o Atos dos Apóstolos. Por isso que há alguns que concebem Eusébio como reencarnação de Lucas. Não se tem essa informação, mas alguns falam. Então fica aí para a nossa reflexão, porque ele é o primeiro historiador do cristianismo depois de Lucas. Então, Eusébio, no seu livro História Eclesiástica 3, diz assim: a perseguição dos judeus descendentes de Davi pelos imperadores Vespasiano em 79, Domiciano em 98 e Trajano em 120. Quer dizer, vários imperadores romanos perseguiam os judeus que se diziam da descendência de Davi, e os caras morriam. E por que morriam? Porque tinham essa informação que dava para eles a garantia que eram da descendência de Davi. Paulo de Tarso, ele fala, como eu falei, 2 vezes, em Romanos e em Filipenses, que ele é da descendência de Benjamim. Júlio o Africano, citado por Eusébio em História Eclesiástica, diz assim: Herodes o Grande mandou queimar os arquivos das famílias judaicas, ameaçado por origem obscura. Aliás, ele já ficou com medo mandando matar as criancinhas da época de Jesus, porque ele tinha medo quando os magos falaram que nasceu o rei, o rei dos judeus. Então ele ficou preocupado, já mandou matar as criancinhas, depois mandou queimar os arquivos, porque ele era um rei falso. Inclusive a mãe dele era árabe, então ele não tinha uma linhagem judaica perfeita. Ele, então, por isso que para agradar os judeus, ele mandou reconstruir o templo. E o templo daquela maravilha da época de Jesus, que os apóstolos chegaram a dizer para o mestre: olha, Senhor, olha que maravilha de construção. Muito bem, então aqui nós temos as informações históricas que as genealogias eram preservadas. Em Flávio Josefo é interessante que ele é um historiador do judaísmo, da época ali do Cristo, na época que Jerusalém foi destruída, 70 anos depois de Cristo. No seu livro Contra Apião, ele fala nos arquivos genealógicos dos judeus. Bom, o livro da genealogia de Jesus Cristo, vamos entrar lá. Logo agora no livro mesmo, direto, na citação de Mateus. Ele é filho de Davi, por isso a palavra bem quer dizer filho, bem Davi. É o primeiro versículo do livro do Evangelho. O primeiro versículo do Evangelho de Mateus diz que Jesus é bem Davi, filho de Davi. E também bem Abraão. Também no primeiro versículo ele cita essa informação, que ele é filho de Davi e de Abraão. A palavra no original, livro da genealogia, porque assim começa, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia é Biblos Genesis. A palavra Genesis quer dizer nascimento, criação.
Genealogia. Eu botei aqui a palavra criação, porque é como também começa a criação do mundo, a gênese do mundo. Né? No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia fez aquilo, no terceiro dia. Muito bem. Por isso que a palavra pode ser criação, mas ela também é usada para nascimento e é usada de forma geral para genealogia. Então, eis aqui o verbo, olha lá. O verbo é gerou. E na genealogia de Jesus existe uma fórmula que vai se repetindo muitas e muitas vezes até terminar a genealogia. E a fórmula é assim: A gerou B e B gerou C. E a palavra lá é gerou, e está aí o verbo. É só olhar no dicionário grego, português grego, que vocês vão ver que lá a palavra é gerou. Então é assim que está lá. Ó. Eu não vou botar a genealogia toda, né, que são dezenas de nomes, eu vou fazer só um resumo aqui. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Olha o Judá e o Datamar, né? Jessé gerou Davi. Aqui eu queria falar de algo interessante. Jessé gerou Davi. De vez em quando a gente vai dizer assim, vocês escutam dizer que da flor de Jessé nasceu Davi. Tem até músicas famosas e tal. Então, fiquem sabendo, ele é o pai de Davi. Davi gerou Salomão. E aí, pulando, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Aí a fórmula muda. Veja bem, A gerou B, B gerou C. E aí vem. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, até que chega em José. Quando chega em José, aí muda a fórmula. O esposo de Maria. Aí dá dignidade para ela. Porque não é de José gerou por Maria. Não, ele já coloca a condição de casado. E José é esposo de Maria, da qual nasceu, aí não usa mais gerou. Da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E aí nós vamos ver já que a palavra nascer é aparecer. Apareceu. É a criança. Ei, o seu filho nasceu? Mas para a gente falar o seu filho nasceu, ele já estava gerado lá dentro da barriga, não estava? Então gerar começa lá no processo, lá no ventre, não é isso? Agora quando a gente diz, meu filho nasceu, não é quando ele é um ovo zigoto. Uma célulazinha na barriga. Não, é quando ele aparece. Por isso que a palavra nascer pode ser usada também por gerar, mas muito mais insignificante. É no sentido de apareceu. Então, aqui não só muda a fórmula, mas está dizendo que da relação José-Maria não foi gerado, e sim apareceu Jesus. Nasceu Jesus. Tanto que o verbo é outro diferente, ó. Vamos voltar. O verbo é parecido, olha lá, ó. Mas é diferente. Diferente não é igual. É nasceu. O texto usa um outro verbo, tá? A fórmula grega é ambígua. Foi gerado ou nasceu? Os outros gerados. No caso de Jesus, nasceu. Está escrito diferente. Duas etapas sucessivas do processo generativo. São duas etapas. Uma é gerar, outra é nascer. No caso de Jesus, nasceu. Gerar para nascer. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se pensava filho de José. Está em Lucas. Lucas escreve o evangelho a pedido de Paulo de Tarso. E Paulo só pede para ele escrever, porque ele não podia escrever, Paulo, porque tinha outras informações, porque ele mesmo queria escrever, mas ele pediu para Lucas estar com Maria e com outros, porque ele ouviu de Maria as próprias informações do nascimento de Jesus. No livro Paulo Estevão tem isso em detalhes. Ele passou um dia com Maria, ouvindo ela sobre a infância e o nascimento de Jesus. Então, por isso que Lucas coloca, né? Era como se pensava filho de José. Filho no sentido de gerado, mas não no sentido de aparecer, de nascer.
Vamos explicar melhor. O Evangelho de Mateus e Lucas inclui José na casa de Davi. Então, para poder Jesus vir de Abraão, vir de Davi, José também tinha de ser de Davi, dessa descendência. E aí o que é que nós temos? Olha lá. O anjo do Senhor apareceu em sonho e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria. Porque ele não queria receber Maria porque ela estava grávida. E não foi ele. Então ele pensou em deixar Maria na calada da noite. Mas aí o anjo aparece e diz: José, filho de Davi. Então ele é da descendência de Davi. Então está cumprindo-se todas as profecias anunciadas. Certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, agora não só em Mateus, mas em Lucas, confirmando que ele era da descendência de Davi. E Maria? Bom, Maria aparece na genealogia ali, mas como esposa de José. Ela era a descendência de Davi? Aí nós temos a revelação. Não se falava da descendência da mulher, se ela era da tribo. Não existia genealogia das mulheres, e sim dos homens. Mas aqui nós temos uma prova muito interessante, porque ela, quando teve o recenseamento, e ela grávida, foi num jumentinho levado por José para Belém para o menino nascer. Bastava ir José, não Maria. Mas vocês poderiam dizer assim: mas José não poderia deixar Maria. Mas se tinha tantos outros familiares, será que não tinha um amigo? A pessoa fazer uma viagem longa, montado no animal com a barriga lá já para nascer, e aí olha que coisa, que situação. Por que ela tinha de ir a Belém? Porque ela era também da tribo, né? Mas a revelação complementa lá. Aqui nós temos os 4 evangelhos de Rustem no primeiro tomo. Quanto a Maria, não vos admireis de que não figure na genealogia humana atribuída a Jesus. Entre os israelitas, as filhas não eram tidas em conta, como não o são entre as vossas raças nobres. Para perpetuação do nome. Maria pertencia à tribo de Davi. Era quanto bastava que se soubesse. Ora, é lógico que a obra, a revelação de Rustem veio nos mostrar isso, mas é porque nem havia necessidade. No exato momento que não se tinha genealogia das mulheres. Ele só veio corroborar. Maria da casa de Davi, fontes históricas. Porque ali eu botei uma revelação espírita do século XIX. Mas vamos ver da época do cristianismo. No próprio Evangelho de São Tiago, no capítulo 1, que é livro do século II, está lá: Maria era da estirpe davídica e se conservava imaculada. No Evangelho do Pseudo Mateus, no capítulo 1, versículo 1, que é do século VI, também fala a mesma coisa. Orígenes, que era do século III, no seu comentário à carta de Paulo aos Romanos, no versículo 5, fala a mesma coisa. Na carta de Inácio de Antioquia aos Éfesos, Inácio de Antioquia é do primeiro século do cristianismo, também fala a mesma coisa. E aí vem outros grandes pais da igreja: Egesipo, Jerônimo, Justino, Irineu. Emmanuel fala muito de Irineu no livro 50 anos, Ave Cristo, no livro Ave Cristo. Então aqui nós temos várias informações de histórica corroborando com a revelação dada por Rustem, que Maria era da descendência de Davi. Ora, quanto a Jesus Cristo, seu nascimento foi assim. Então vamos ver como é que ele apareceu. E assim nós estamos botando entre aspas, porque é a citação do versículo. Vai começar a falar sobre o nascimento de Jesus. Ora, quanto a Jesus Cristo, seu aparecimento foi assim. A palavra nascimento não gerou, né? Que dá ideia de criação, geração, genealogia. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E, antes de se ajuntarem, ela encontrou-se grávida pela ação de um Espírito Santo. Agora, é interessante que quando a gente vai ler nas Escrituras, normalmente, na Bíblia, aí diz assim: Maria, sua mãe, estava prometida a José, e antes de se ajuntarem, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu estou botando o artigo definido.
Eu estou definindo. E eles estão definindo o Espírito Santo, que é aquela concepção de Pai, Filho, Espírito Santo, que deu até briga entre as igrejas romanas e a igreja ortodoxa, porque a igreja romana acredita em Pai, Filho e Espírito. A igreja ortodoxa acredita em Espírito, Pai e Filho. É o contrário. Aí eles brigaram por causa disso, porque o homem briga por qualquer coisa, e como inventaram coisas que não têm muita lógica, acaba, então, gerando essa confusão toda. Mas lá, o texto, isso que é importante, não está com artigo definido. Então, ela ficou grávida de um Espírito Santo. Ou melhor, é o Cristo que é santo, é o Cristo que é elevado, né? Então, ela ficou grávida de um Espírito elevado. A palavra lá, primeiro, para ajuntarem. Vamos ver como é que é no grego. É a habitação comum, a ideia de relação sexual ou constituição de uma família. Então, eles ainda não tinham tido relação, eles ainda não tinham constituído uma família, eles ainda não tinham uma habitação comum. E ela ficou grávida antes disso. A palavra Espírito Santo está no genitivo, não tem nenhum artigo definido, sem maiúsculas no original, e sem subentender personalidade ou conceito trinitário. Espírito Santo não é, no grego, não é masculino, é feminino no hebraico, é neutro no grego. Também a maneira de gerar é implicitamente criadora, espirítica, em vez de sexual. Porque como que ela podia estar grávida de um espírito, né, se ela não tinha relacionamento sexual? Então, o relacionamento não é normal através do ato sexual. E sim, é por influência espirítica, criadora espiritual. Vamos ver aqui a ideia de grávida. Aí é assim que se escreve no grego. Ter no ventre, não está dizendo que foi gerado. Maria passou a ter no ventre algo do Cristo. Vamos ver do que aquilo que será o Cristo, né? Então, não diz que foi gerado. A palavra grávida aí, no grego, está no sentido de ter algo no ventre. O que nela foi gerado é de um espírito que é santo. Ó, agora a mesma coisa. É um espírito que é santo, não do Espírito Santo. Espírito e santo separados pelo verbo ser, que é o aí, né? Então, quando está separado, tira toda a ideia dessa coisa dessa terceira pessoa da divindade. O como da ação espirítica pelo Espírito que é santo. Quer dizer, como é que esse Espírito que é santo, que é o Cristo, ele fez com que Maria ficasse assim? Como foi a ação espirítica feita por Jesus para que Maria passasse a ter algo no ventre? Disse o anjo Gabriel. Agora é interessante que Maria era simples, Maria era jovem, tinha por volta de 15 anos, né, de 14 para 15 anos, mas sabia bem como que as coisas eram, né? Não era ingênua. Como se dará isso se eu não tenho relacionamento sexual com o homem? Se eu ainda não estou ajuntada com José, não tenho uma habitação comum com ele. Literalmente, não conheço o homem. Aqui tem uma explicação. Esse conhecer, esse verbo aparece na Bíblia, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e diz a passagem, foram lançados por terra. Aí, mal que chegaram aqui na terra, ganharam uma túnica de peles ou um corpo, um corpo humano, diz lá, Gênesis capítulo 1, versículo 4, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Então, o verbo conhecer está no sentido de ato sexual. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Então, Maria está usando a mesma colocação escriturística. Como se eu não conheço, não tenho relação com o homem? Homem, no caso, é aner, no grego, varão. Mas no hebraico, e Maria era judia, a palavra varão é zacar, quer dizer pênis.
Aliás, quando diz que Deus criou o homem macho e fêmea, isso é a tradução do século II antes de Cristo, do hebraico para o grego, na chamada Bíblia Septuaginta. No hebraico, diz lá que quando Deus nos criou pênis e vagina. Então a palavra técnica usada ali é, como se dará isso se eu não conheço o homem? Mas essa palavra homem é já de uma tradição grega, de uma tradução da Bíblia para o grego. No hebraico é, como se dará isso se eu não tenho relacionamento, não tenho pênis, não tenho relacionamento biológico? E eles fazem questão de não traduzir assim ao pé da letra, porque choca. Só que como aqui nós estamos estudando e dentro de uma maior maturidade, podemos falar pênis e tal, porque é um órgão do corpo humano tão importante quanto a orelha, os olhos, né, o estômago. Isso daí é só preconceito nosso. Mas é tanto que as escrituras usam de forma normal e natural, né? Então, qual foi o modus operandi? Então, se não houve relação sexual, se não houve penetração do pênis, como, então? Qual foi o modus operandi? Gabriel vai explicar. Um Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A palavra, então, eperchertai, descerá sobre ti, usando para designar a vinda de um Espírito Santo no dia do Pentecostes. Quando Jesus disse, fique em Jerusalém, porque línguas de fogo descerão sobre vocês, e eles começaram a falar em várias línguas, os apóstolos ficaram ali reunidos. E 50 dias depois que Jesus voltou ao plano espiritual, línguas de fogo desceram sobre eles. E Pedro disse, quando eles estavam falando várias revelações espirituais, né? É um processo normal, nós não estamos bêbados, ainda é de manhã. Se fosse à noite, daria de beber mais. Ainda é de manhã, é um processo normal, isso é uma mediunidade. Ora, aqui está usando a mesma palavra, a mesma expressão, se a gente for lá em Atos, quando línguas de fogo, espíritos luminosos desceram sobre os apóstolos, o texto Gabriel está usando a mesma expressão, também um espírito descerá sobre você. Pode descer espírito sobre a gente que a gente não fica grávida. A mulher não fica grávida, né? Então, não é o descer o espírito, tanto que o espírito vem, desce, todo dia em reunião mediúnica e as pessoas não ficam grávidas. Aqui ele descer, sim, para fazer uma relação. Qual a relação? De que forma que você será coberta sobre esse poder e sobre essa sombra? Vai haver um poder que vai realizar algo. Ele vem com um determinado poder especial. E ele trará a sua sombra que vai se envolver. O que é isso? Sobre nós se derrame o Espírito que vem do alto. Também Isaías, no Antigo Testamento, já usa a mesma expressão. Foi derramado o Espírito sobre mim. Ainda mais Isaías, que era um grande profeta, um grande médium. Logo, o sentido não é sexual, é manifestação espírita. De um espírito descer sobre a pessoa, né? Até hoje nós falamos assim, principalmente os nossos irmãos mais umbandistas, ou aqueles que têm um estudo mais limitado da mediunidade, né? Um espírito baixou, um espírito desceu, o espírito desceu sobre ele e ele começou a falar coisas. É mesmo essa linguagem que as escrituras estão usando. E aí, vem lá, um Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Poder, a palavra no grego, tá? Dinamis, força, energia, que dá a palavra dinamite. Dessa deriva o nosso moderno dinamite. Então, um poder energético extraordinário que vai acontecer, que vai te envolver, e por causa disso vai acontecer algo. Cobrirá com a sua sombra. Agora eu tenho que saber o que é sombra, o que as escrituras falam de sombra, para a gente ver que também se eu passar uma sombra sobre uma pessoa, ela não vai ficar grávida, né? Então não é sombra. O que quer dizer essa palavra sombra nas escrituras? A gente lê o texto de forma muito simples, e nas traduções
normais, se depara com essas palavras, a gente fala, isso aqui é muito confuso, não dá para entender, deixa para lá. Ou então isso aqui é falso, inventaram. Não, tem que parar e estudar. Então, sombra. No Antigo Testamento, olha o que é a sombra. No Antigo Testamento representava a presença de Deus, a vibração espiritual, o magnetismo espiritual, lá no tabernáculo e depois no templo. Então, quando o judeu ele ia fazer uma oferta no templo, ele não entrava, ele só chegava na porta do Santo dos Santos. Lá onde ficava a Arca da Aliança, ele não entrava, nem os sacerdotes. Só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só uma vez por ano. Então, ali, naquele lugar sagrado, é que dizia, ali por que não podia entrar? Porque ali estava a presença do Senhor. Ali estava a vibração do Senhor. Na linguagem nossa, ali, vibração, estava o magnetismo espiritual do Senhor. Aí também no templo, quando Salomão construiu o templo, eu falei para vocês, de Davi veio Salomão, e Davi deixou Israel rico, por causa das guerras, e Israel ganhou muito dinheiro. Quando veio Salomão, ele resolveu gastar o dinheiro construindo o primeiro templo, riquíssimo. E o Senhor disse para ele não fazer o templo, não faça. Ele, mas eu quero fazer, mas acontece que nenhum templo, nada por mais belo, por maior que seja, nada pode me dignificar. Eu não sou dignificado por mãos humanas. Mas Salomão insistiu e fez o templo. E quando ele fez o templo, a comunidade veio para orar. E o Senhor é amigo de todos nós, né? E como se foi ao templo para orar e toda a comunidade foi, ele derramou lá a sua bênção no templo, a sua vibração. E todos que estavam ali no templo sentiram a vibração divina. Então o que está se falando é dessa vibração divina. No Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, em que uma nuvem luminosa, a glória, os cobre, Cristo, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, com sua sombra. Então eu vou lembrar vocês, Jesus subiu lá no Monte Tabor e levou João, Pedro e Tiago com ele. E quando ele chegou lá, apareceram Moisés e Elias. E ali, Jesus se transfigurou, ficou com o rosto como o sol, e as suas vestes alva, como se nenhuma lavadeira conseguisse lavar aqui na terra. E ele, naquela luminosidade impressionante, apareceu uma voz dos céus, que dizia, né, que uma nuvem surgiu ali, uma vibração espiritual, como se fosse assim, um envolvimento ectoplásmico, uma imensa vibração, uma energia espiritual e que envolveu não só os encarnados, inclusive o próprio Jesus, e Moisés e Elias. Então está se falando dessa nuvem, nada mais é do que essa vibração, que os cobriu com a sua sombra. Né? Porque quando vem uma nuvem, a nuvem não forma uma sombra aqui embaixo? Então quando apareceu aquela nuvem, aquilo brilhante nos céus, gerou uma sombra, um reflexo, uma projeção aqui embaixo. É o que o anjo então está explicando. Como poderia se falar de magnetismo? Como poderia se falar dessas coisas naquela época? Então tinha de se falar com a linguagem possível. Ora, então é o que está lá nos textos esotéricos dos judeus. A palavra lá é Shekinah, Kabod, glória e energia. Ontem tinham pessoas que estavam lá no curso e dizendo assim, quando você vai estudar o tarô com a gente e tal, porque nós somos estudiosas da Cabala, né? Então a Cabalá, ela sempre fala dessa Kabod, dessa glória, dessa energia extraordinária que vai descendo por emanação divina até chegar aqui em nós. É um processo que ela vem lá do mais rarefeito até chegar à nossa condição, e inclusive se materializar para o nosso benefício. Então tá. Agora repare que a palavra no original é kabod, e eles traduzem por glória. Mas a palavra kabod quer dizer energia. Mas então por que eles traduzem por glória? Fica lógico, olha lá, prestem atenção. É uma nuvem
tão linda, tão brilhante, que é uma glória. Compreenderam? Mas não está se falando do que é o retrato. Está falando do que é a essência. A essência em si é uma energia tão extraordinária, mas ela é tão extraordinária que eles, em vez de traduzir por energia imensa, eles traduzem por glória. Aí acaba a gente lendo, fazendo uma confusão tremenda na cabeça. Né? E o certo mesmo seria traduzido assim: é uma energia tão espetacular, é uma glória. Pronto. Então, a sombra como energia. Aqui nós vamos pegar aqui, num livro da Igreja Católica, né, do senhor Severino Croato, que é professor de hebraico em Jerusalém. E aqui nós temos esse livro, que é um comentário do livro de Isaías, traduzido por ele. Então, ele é um especialista em hebraico e é um professor de hebraico, tanto em Israel quanto na Argentina. Agora, diante da autoridade de um homem que conhece o hebraico, né, que é professor disso, o que ele escreve? E é interessante que é católico, né? Aí ele pega essa frase de Isaías, que o que o anjo está falando nada mais é do que aquilo que o Antigo Testamento já falava, sobre ti, sobre Jerusalém, quer dizer, lá naquele espaço de Jerusalém, nascerá o Yahvé, quer dizer, Jesus nascerá lá. Sua energia sobre ti aparecerá. Então, como Jesus vem e vai aparecer lá em Israel, em Jerusalém, vai ser uma energia. Nós vamos poder ver o Cristo, mas na forma energética. Olha, ele continua. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então é aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Espírito que se manifestava que os judeus tinham como Deus, é ele mesmo que aparecerá lá. Repare que o texto de Isaías continua, e Mateus vai pegar dessa fonte, que é Isaías, para explicar o mesmo processo. Então, o que lá em Isaías está dizendo? Que ele aparecerá aqui, mas na forma energética. Olha, continuemos com o professor. É um pouco mais cansativo o texto, mas não precisamos nos preocupar muito com a parte científica, vamos ficar só assim com a ideia, tá? Não sofram com a parte científica. Mas olha o que ele diz. A palavra lá é energia, kabod. Kabod é uma palavra que expressa densidade, carga, quer dizer, uma energia densa, poderosa, portanto, energia. O curioso é que, na tradição bíblica, costuma expressar-se com um símbolo de luminosidade, por isso que eles botam como glória, porque é uma energia luminosa. Não que os hebreus tenham conhecido as relações entre luz, matéria e energia. Vamos parar aqui, não leio mais lá. Olha que interessante. Página 69 e 70 do livro E a Vida Continua, do André Luiz. Hoje, qualquer aprendiz de ciência sabe, diz André Luiz, que matéria é energia condensada. Em breve saberemos que matéria é luz divina condensada, nos sugerindo a onipresença de Deus. Matéria, energia e espírito. Eis a fórmula do Alberto Einstein. Energia igual a massa vezes a constante da luz, da luminosidade ao quadrado. Então, sem a gente se preocupar muito com a parte científica, voltemos lá. Kabod é uma palavra que expressa densidade e carga, portanto, energia. O curioso é que na Bíblia expressa luminosidade. Logo, é luz materializada. Não que os hebreus tenham conhecido a relação entre a luz, a matéria e a energia, coisa que nós conhecemos hoje, é isso que ele está dizendo. Mas sim que souberam expressar com aquele vocábulo a analogia, essencial no símbolo, entre o poder benéfico da luz e a ação salutar de Jeová, ou Yahvé, ou Javé na história. Curiosa, porém, em nossa passagem, é a transferência de metáforas. Esperaríamos a vinda do Jeová, e de sua energia a glória, e o brilho
da luz. Mas se diz também o contrário, que a luz vem e que Javé ou sua energia brilham, de maneira que tudo fica interpretado como luz, mas luz energética. E se diz que, em última instância, Javé mesmo que vem. Então, em última instância, é ele mesmo, em forma luminosa, em forma energética. É interessante que de outras religiões vêm corroborar com as nossas teses, né? Por enquanto que se resiste tanto a se estudar esses assuntos no nosso movimento, até tentam colocar a obra de Rustem de lado, não há problema nenhum. Façam o que quiser. Os outros das outras religiões vêm e fazem por nós, tá certo? Aquilo que era o nosso dever fazer. Mas, é como diz o Senhor, né? Como disseram para o Senhor, mande essas pedras calarem que estão dizendo, né? Bem-aventurado és tu, hosanas ao filho de Davi, manda essas pedras calarem. Jesus falou assim, impossível. Manda esses homens calarem. Jesus disse, seria impossível, porque se eles calarem, até as pedras falarão. A própria natureza vai bradar que ele é o Filho de Deus. Não tem como, ou que tem a missão da nossa regeneração. Não tem como fugir disso. Então, a sombra aqui é um modelo. A luz está lá na nuvem. E como a nuvem passa, forma uma sombra aqui, eles têm essa mesma ideia. Aquilo que está lá no plano espiritual se projeta aqui. E o que se projeta aqui é como se fosse uma sombra daquilo que está lá. Ora, é o que a gente aprende no Espiritismo. Aquilo que está lá, que é o espiritual, que é luminoso, se projeta aqui, porque aquilo que está lá é que forma o que está aqui, que plasma o que está aqui. Aliás, o que está aqui é a cara do que está lá. E por quê? Porque é a projeção do espiritual. Nós somos a projeção do nosso corpo espiritual, de tudo que é espiritual. Aliás, tudo que existe aqui é uma projeção, mas, podemos dizer, acanhada, sem ser luminosa, densa, mas, podemos dizer, até inferior na sua manifestação, da projeção de lá. E não só somos nós, o nosso corpo físico, uma projeção do nosso corpo espiritual, mas tudo que existe, o Templo Espírita Vicente de Paulo é uma projeção do Vicente de Paulo que existe do lado de lá. E o do lado de lá que é o real, e que cria esse, e que projeta esse. Não só a nível material, né? Mas a nível das pessoas que frequentam aqui, da instituição, da programação, aqui nós somos um reflexo de lá, ou sombra de lá. É isso que o texto está querendo falar. Então, sombra como modelo. Ó. Paulo de Tarso vai explicar para nós. Os sacerdotes, né, realizaram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir o tabernáculo, foi-lhe dito. Então, quando foi construído o tabernáculo, o plano espiritual disse para Moisés o quê? Quando ele foi construir o templo, o tabernáculo. Vê que faça tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Então, quando ele subiu na montanha, ele elevou a vibração dele, com a mediunidade, ele viu como era do lado de lá, como era o templo do lado de lá. E quando ele veio para cá, o Senhor disse para ele, faça direitinho aqui o que tu viu do lado de lá. Porque aqui é sombra, é modelo, lá é o modelo e aqui é a sombra. Faça direito como você viu lá. Tá certo? Como é que é o nome mesmo, Felipe, me ajuda, da fundadora do Vicente de Paulo? Dona Avelina Maria de Jesus, é a mesma coisa. Dona Avelina, faça direitinho o que você viu do lado de lá, é a mesma coisa. A mesma ideia, tá certo? Então, é o que nós chamamos no espiritismo de MOB, no nosso corpo. Modelo organizador biológico. André Luiz fala de modelos perispiríticos, no livro Missionários da Luz. Como é que está lá no livro Missionários da Luz? O sujeito está desencarnado, está do lado de lá, aí ele resolve planejar a reencarnação dele, ele vai lá no ministério que promove a vinda das pessoas, as reencarnações,
faz todo o seu programa, faz o estudo dele e começa a fazer um mapa, né? Um mapa de como será o seu corpo, o seu perispírito. Então ele faz tudo direitinho, né? E esse perispírito fica vivo, em movimento. É como se fosse slides em movimento, em terceira dimensão, né? Podemos até imaginar numa quarta dimensão, como se fosse uma holografia. Aí nessa holografia ele já plasma direitinho como é o perispírito dele, como será. Aí ele faz a sua miniaturização e aquela projeção mental que ele tem em si, que ele olhou naquela representação, naquela figura, naquele mapa, ele vai começar a plasmar para formar o corpo físico. Então nós somos o quê? Sombra da realidade lá. A realidade lá que é o modelo. Olha como é que se chama o perispírito. Modelo organizador biológico. Jesus é o cumprimento então das Escrituras, olha lá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Quer dizer, tudo que foi falado lá em Isaías e em outro, foi cumprido. Será chamado pelo povo Emanuel, como está em Isaías, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai para sempre, príncipe da paz. Será chamado por José Jesus. É o anjo que diz para ele, tu lhe porás o nome de Jesus. E em Mateus continua, José era obediente. Se José era obediente e o anjo mandou botar o nome dele de Jesus, ele obedeceu, botou. E quando ele vai dar o nome a Jesus, ele dá a paternidade a Jesus. Agora nós vamos estudar isso, mas ele recebeu esse nome Jesus porque a palavra Jesus quer dizer Salvador, né? Então é o plano espiritual que diz, coloca o nome dele, diz Jesus, porque ele será o Salvador da humanidade. Jesus, aspecto de uma criancinha. Vamos ver o que Rustem fala. Maria, atraindo pela emanação dos seus fluidos perispiríticos, os fluidos ambientes necessários à constituição daquele perispírito. Olhem como a obra, então, de Rustem fala. Como é que ela teve algo no ventre? Né? Ela atraiu pelos seus fluidos, nem é fluidos materiais, fluidos perispiríticos. Maria era espírito superior, de alta hierarquia. E aí, pelo seu perispírito, ela atraiu esses fluidos formaram um campo magnético. E esse campo magnético, como se fosse um ímã, atraiu os fluidos do nosso ambiente. Porque se não tivesse fluido do nosso ambiente, a gente não ia ver Jesus. Então, Maria foi um médium extraordinário, que também colaborou com Jesus. Na vida é sempre assim. O plano espiritual chama outros para fazer. Vou dar um exemplo. Não precisa o plano espiritual fazer tudo. Ele pode fazer tudo, mas ele sempre quer os colaboradores do mundo. Um exemplo nós temos em Paulo de Tarso. Quando Jesus apareceu para Paulo, né, e Paulo diz, o que queres que eu faça? Jesus diz, vai para Damasco, que lá será dito. Aí Jesus aparece para Ananias e manda Ananias ir curar Paulo e dá o evangelho para ele. Por que Jesus não deu logo o evangelho? É porque nós trabalhamos, a nossa evolução é com a cooperação de todos, na medida do possível. Então, por isso que Maria colaborou. Então, com os fluidos perispiríticos dela, elevados, ela atraiu, como se fosse um campo magnético, um ímã, os fluidos materiais, e aí, com esse conjunto, foi feito o corpo de Jesus. Agora, precisamos ver que fluidos esses do ambiente, né? Continua Rustem. Ela, inconscientemente, estabeleceu, pela emanação dos fluidos do seu perispírito, uma irradiação simpática, que atraiu os fluidos necessários à formação do corpo energético ou fluídico de Jesus. Era quase material, no sentido de que Jesus assimilara, para formá-lo, os fluidos do ambiente, que servem à formação dos vossos seres. Então, ele pegou fluidos daqui do nosso ambiente. Que fluidos são esses? Esse corpo de Jesus participava em grande escala do corpo do homem nos mundos superiores. Por isso que se compunha dos mesmos elementos, mas modificados, solidificados por meio dos fluidos humanos ou animalizados. A matéria do corpo que Jesus tomou não foi mais do que uma espécime precoce
do organismo humano, tal como será daqui a séculos. Então, daqui a séculos, quando nós tivermos uma evolução imensa, nós teremos também um corpo assim saudável como o dele. O ectoplasma o ectoplasma, nova construção, antecipação evolutiva, é o que diz Pietro Baldi na Grande Síntese. Então, ele usou elementos para formar o corpo dele, mas é dito que nós também, no futuro, um dia teremos um corpo ectoplasmático, ou um corpo espiritual. Olha, a Grande Síntese já fala, o ectoplasma, essa nova criação é uma antecipação evolutiva, que são a dos espíritos materializados. Agora, só que os espíritos materializados, que aparecem como Katia King, são espíritos muito atrasados. Você imagina Jesus, com a ciência que ele tem, com o poder que ele tem, e usando também recurso extraordinário, a exemplo de Maria de Nazaré. O fluido dos mundos superiores, fluidos perispiríticos de Maria, fluidos do nosso meio ambiente. Está aqui a série de energias que foram usadas. Fluidos do nosso meio ambiente. E do nosso meio ambiente, o que eles apanharam? Porque dos mundos superiores nós podemos imaginar. Do perispírito de Maria, a gente pode imaginar. Mas quais foram as substâncias daqui do nosso mundo? Diz o espírito Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a Cristandade. Nós não conhecemos em todas as suas evoluções as leis dos fluidos, mas parece-nos que os espíritos prepostos, designados a acompanhar o nosso Divino Mestre na sua missão sobre a Terra, foram buscar na flor da vide, na flor dos trigais, os elementos que deviam compor o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, essa informação é dada por Bittencourt Sampaio, já desencarnado, ele desencarnou em 1895, na frente de Bezerra de Menezes. Bezerra estava encarnado. Tanto que no final do livro o doutor Bezerra assina, como acompanhei a psicofonia deste livro. E vários outros assinaram, como outros companheiros, Antônio Saião e outros, colocaram ali a sua assinatura. Então, se vocês olharem a última página do livro, está o doutor Bezerra corroborando isso. Mas nem havia necessidade, porque no livro Memórias de um Suicida, está dizendo que o Bittencourt Sampaio, juntamente com Bezerra de Menezes, são os responsáveis pelo espiritismo evangélico. Os responsáveis pelo espiritismo evangélico são os diretores, lá é melhor dizendo, os diretores do espiritismo evangélico, instituídos por Ismael. Então aí nós estamos na grandeza dessa revelação. Tá? E se vocês quiserem mais, no livro Tragédias de Santa Maria, da média Ivone do Amaral Pereira, que é do espírito Bezerra de Menezes, lá está dito, existia um médium de qualidades extraordinárias, um dos maiores médiuns do mundo em todos os tempos, é o que diz Bezerra de Menezes, Frederico Pereira da Silva Júnior, que recebeu o livro, ele ainda escreve isso, de Jesus perante a cristandade. Então, a gente se sente muito à vontade em citar uma revelação como essa, né? Não é uma revelação qualquer, ela vem corroborada por muitas fontes. E o próprio Jesus disse, né? Pão, isto é o meu corpo, vinho, isto é o meu sangue. Então, é as passagens. Então, quando ele usou dos fluidos ambientes, mais a essência do trigo e a essência da uva, aí está explicado quando ele fala para os seus companheiros na chamada Santa Ceia, né? Na quinta-feira. Né? Isto não é isto que está aí, vocês estão comendo, isto. Aliás, não só boas traduções como a do Pastorino, mas o professor Huberto Roden, adorava ficar mostrando isso e ficar explicando isso no original e citando as palavras no original do grego. Isto que vocês estão comendo, é o pão, isto é meu corpo. E quando ele deu o vinho, isto é meu sangue.
Maria como mãe de Jesus. Então, se ela colaborou, porque nós temos a ideia de que mãe, tem que ser aquela que o neném tem que ficar lá na barriga e tal. Mãe é toda aquela que gera. E se você, de alguma forma, emprestou fluidos, mesmo que seja perispirítico, atraindo os fluidos do meio ambiente para Jesus nascer, ora, é mãe também, né? Então, vamos ver o que o nosso mentor maior aqui no Brasil nos fala, né? O nosso anjo Ismael, através desse médium, Frederico Pereira da Silva Júnior. Maria foi mãe de Jesus. Como todas as mães são mães dos homens. Se o que gera no ventre da mulher não é o espírito, mas a massa, que vai vestir o mesmo espírito. Incontestavelmente, Maria foi mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, bem ouvide, realizaram todas as profecias. Maria é uma virgem que não conheceu o homem, e, portanto, o menino é totalmente obra espirítica, uma nova criação. Vamos ver como que José participou nisso, né? Quando o anjo aparece para ele, como é que é o processo? José, sendo justo, obediente, mas não querendo denunciar publicamente Maria, porque era justo, pensou em despedir-se secretamente dela, porque o certo é também ele apedrejar ela. Como ele era justo, ele fugindo, deixando secretamente, diria assim, ele é culpado também, aí não ia acontecer nada assim mais grave, em termos de morte, com relação a Maria. Evidentemente que ela seria desprezada, porque fez sexo antes do casamento. Mas era uma forma mais branda de não precisar matá-la, e ele assumiria a culpa fugindo. Bonzinho ele, né? Coitadinho. A palavra lá é que ele era justo, ele era obediente. Então, ele era praticante da lei. E a lei mandava o apedrejamento. Ele escolheu a forma mais branda. José era justo, olha lá. O Deuteronômio exigiu o apedrejamento da adúltera. Nós vimos no caso de Tamar. O Deuteronômio exigiu o apedrejamento da adúltera, mas em um sistema legal menos severo, a ordem elimina o mal do seu povo, lá, o mal era o adultério, está em Deuteronômio capítulo 22, versículo 21, seria obedecida com a separação, com a fuga. Enquanto o sentimento de obediência à lei forçava José a, em sã consciência, separar-se de Maria, seu desejo de não denunciá-la publicamente levou não a acusá-la de crime grave, separar secretamente. Ele era justo, mas também misericordioso. Então, houve uma interferência espiritual, como está no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Mas, no que lhe veio este pensamento, eis que apareceu em sonho um anjo para ele, né? Um anjo do Senhor. Este sonho não é apocalíptico, com enigmas que precisam de intérprete. Este sonho é simplesmente um veículo mediúnico para o justo, né? Do anjo para o justo José. Então foi um veículo, receba Maria em casa. Aí foi dado então para ele o esclarecimento espiritual e a recomendação. Primeiro esclarecimento, dizendo, olha, o que nela foi gerado é de um espírito que é santo, e ela dará à luz a um filho. E a recomendação, não temas receber na tua casa Maria como tua mulher, tu lhes porás o nome de Jesus. Então, como ele era obediente, ele cumpriu isso tudo. Foi dada uma explicação para ele, mas ele era obediente, recebeu Maria e obedeceu também, dando o nome do menino, como foi recomendado. Eis a obediência de José. Quando acordou, José levantou-se e fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado, e acolheu a sua esposa. Justo, obediente e misericordioso. Olha, Chico Xavier explica bem o que aconteceu com José. Devo lembrar que o catolicismo, nos seus fundamentos, é espiritismo puro. Está aqui no livro do Divaldinho Matos, né? Tudo se baseia, veja bem, na comunicação do visível com o invisível. O que é a revelação do anjo Gabriel?
De que modo José da Galiléia se decide aceitar Maria como esposa, se não através do sobrenatural? Então, o sobrenatural, um espírito apareceu para José, olha o que o Chico fala. Isso é espiritismo puro. Falou para ele como tinha acontecido o processo e para ele receber Maria, e ele recebeu. Então, o que nós estamos diante de quê? De uma revelação espiritual. E José, como um médium obediente, cumpriu. Então, aqui vem a ideia da paternidade legal. Na hora que ele dá o nome, ele assume Jesus. Se um homem diz, este é meu filho, ele merece crédito. Está no Mishnah Bab Batara. Um livro da tradição judaica. Para eles, se nasce uma criança de uma mulher, eu não tenho certeza se o pai era judeu. Eu não tenho certeza. Mas se o pai dá o nome, ele assume. E se ele assume, é porque na cabeça dele, ele ou tem essa certeza, ou de alguma forma ele quer assumir. Agora veja, no caso extraordinário da lei do levirato, que nós falamos de Tamar, a ideia é tão forte que ela tendo um filho com seu cunhado, não seria filho do cunhado, seria filho espiritual do que morreu. Para eles, então, o que vale é aquele que dá nome. E ele receberia um nome da linhagem do que morreu, e não daquele que concebeu biologicamente. Até para o judeu, o mais importante não é o biológico. Logo, eles podiam garantir pela mulher. Nasceu de mulher. Se ela é judia, ele é judeu. Eles estão preocupados com o pai, porque na cabeça deles era o pai que dá o sêmen, o pai que fez a circuncisão. E pela circuncisão está com a marca divina. É o meio de Jeová. É a marca que está ali. Então, como eles não viam o sêmen da mulher, e sim o sêmen vindo do homem, era o homem que realizava a concepção. Eu queria saber se o homem era judeu. E para saber se o homem era judeu, eu só poderia garantir na palavra dele. Palavra dele. E a palavra dele é, se ele assume, se ele deu o nome, é porque é dele. Aliás, é o que diz então, olha lá, se um homem diz, este é meu filho, ele merece crédito. Em geral, um homem não reconhece e sustenta uma criança, a não ser que seja seu filho. A lei prefere basear a paternidade no reconhecimento por parte do homem, a lei judaica, né? Paternidade legal. José reconheceu Jesus e tornou-se o pai legal do menino. Por que legal? Porque ele não foi o pai biológico. É igual na lei do levirato, né? Na lei do levirato, o que transou com a mulher, esse seria o pai biológico. Mas o pai legal é o que dá o nome. E como José deu o nome, ele é o pai legal. E para o judeu o que vale é o nome. Porque é o nome que entra na genealogia. Exemplo da lei do levirato, que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, de 5 a 10. Os filhos são atribuídos ao pai morto, não ao pai biológico. Paternidade legal, então, é vontade espiritual. Se é a vontade espiritual, porque foi o Senhor que disse, casa com o cunhado para dar o nome ao morto, é vontade espiritual. No caso de Jesus, é a mesma coisa. José, ele não é meu filho. Sim, dá o nome para ele, põe o nome de Jesus. Vontade espiritual. Os casos são semelhantes. Então, José passa a ser o pai de Jesus. Maria fala quando o menino ficou perdido, né? Teu pai e eu, aflitos, estávamos a te procurar. Então, ela chama ele. Ela se coloca como mãe e coloca José como pai. Bonitinho, né? Os nazarenos falaram, não é este o filho de José? Para o povo, ele era o filho de José. André Luiz fala lá, no livro Mecanismo da Mediunidade, José da Galiléia, o varão que o tomaria sob a paternal tutela. Olha o que diz André Luiz, num livro que é científico. Mecanismo da Mediunidade é um livro científico, e está num capítulo preciso, chamado Mediunidade de Jesus. Rustem fala, no trato com José, Jesus lhe dava o título de pai. E Bezerra de Menezes, maravilhoso, Jesus, bem José, Jesus, filho de José. Está no livro da Ivone, Dramas da Obsessão. Paulo de Tarso, então, vai nos explicar.
Deus enviou seu filho, nascido, aparecido de mulher, nascido sob a lei. Aí as pessoas caem em cima. Os que não aceitam, está vendo? Paulo diz que ele nasceu sob a lei, como se fosse a lei biológica. Ele está falando da lei da Torá. Paulo está falando da lei da Torá, ou melhor, da lei do Antigo Testamento, não está falando de lei biológica. Aí, como fala que ele nasceu, está vendo? Está dizendo que ele nasceu de mulher, ele foi aparecido de mulher, essa é a palavra. Olha lá, José deu o nome, é paternidade legal. 2, o menino com 8 dias fez a circuncisão, como mandava a lei. Com 8 dias fez o corte no pênis e recebeu o nome de Jesus. Com 40 dias foi feita a apresentação e o resgate dele no templo, como mandava a lei. Fez a visita ao templo com 12 anos, na idade da discriminação entre os 12 e os 13 anos, né? Como está na tradição judaica que manda o menino se apresentar no templo entre 12 e 13 anos. E, por fim, começa a pregar com cerca de 30 anos, como está em Lucas, no capítulo 3, versículo 23. Ora, diz o livro Número de Moisés, pregar depois dos 30 era a idade legal para a vida pública, quer civil, quer religiosa. O homem só podia pregar publicamente depois dos 30. Então, Jesus cumpriu tudo o que mandava a lei e apareceu de mulher. Porque se ele não aparecesse aqui de mulher, seria um estranho. Se não, as pessoas iriam dizer, ele não é um judeu, como é que esse cara, quem é tua mãe, quem é teu pai, de onde você veio? Então você não vai ser aceito, ainda mais que judeu só aceita quem é judeu. Você veio de onde? Você é um gentio fugido? Eles usavam até capa, porque se eles encostassem num gentio, quando ele tirasse a capa, eles estariam limpos. E antes de comer, lavava as mãos. Então como que Jesus, quem é ele? Quero saber quem é o pai e quem é a mãe. E cumpriu a regra, né? Então, a primeira coisa, qual é a primeira regra? Na hora da circuncisão, o pai dá o nome, né? Com 40 dias, se for um menino, vai no templo ser apresentado e resgatado. Por que resgatado? Se apresentar ao templo, porque se o pênis tem a circuncisão, é made in Jeová, a vida veio do Senhor. Ah, e mais, por que o resgate? Porque não podia todo mundo ser sacerdote. Só os que eram da tribo de Levi seriam sacerdotes, ficariam no templo. Quem não era tinha de ser resgatado, tinha de pagar 5 ciclos de prata, ou 5 moedas, para trazer ele de volta. Foi o que os pais pagaram do menino, porque ele não seria sacerdote. Ah, e mais, ele teve de se apresentar lá com 40 dias. Porque é o período de resguardo. E se fosse uma menina, o período de resguardo é maior e teria que ser apresentado com 80 dias. Então, as regras estão estabelecidas. Olha como Paulo fala, nascido sob a lei e tinha de ser aparecido através de uma mulher, porque senão veio da onde? Paulo continua nos explicando, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens, porque senão não haveria identidade. Deus enviou seu próprio Filho na aparência da carne pecaminosa, na aparência, está em Romanos, no capítulo 8, versículo 3. Melquisedeque, continua ele na carta aos Hebreus, Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, como apareceu Melquisedeque a Abraão, 1.500 anos antes, e ele apareceu materializado, e estava tão materializado que o Abraão colocou comida para ele se servir, mas ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, que ele não estava materializado. Na carta aos Hebreus, Paulo fala a mesma coisa. Jesus é tipo Melquisedeque, uma materialização energética, é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então, aí está explicada aquela outra parte, ele apareceu de mulher, nasceu de mulher, não é nasceu fisicamente, né? E sim que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. Ele era semelhante à materialização de Melquisedeque. Conclusão. No modo de pensar judaico, com o reconhecimento de José, Jesus era legalmente, embora não biologicamente, filho de José e, assim, compartilhava a descendência davídica
e abraâmica de José. Porém, pela revelação, através de Maria, que era da tribo de Davi também, ele compartilhava Jesus da biologia supranormal da genealogia de José. Filho do homem, o máximo produzido pela biologia humana, da biologia supranormal. E o Manuel Quintão foi ler sobre esses assuntos. E lendo sobre esses assuntos, né, escreveu o livro O Cristo de Deus, um livro maravilhoso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o autor espiritual pega o nosso Chico Xavier, no dia 16 de maio de 1930, e ele escreve um poema em homenagem ao livro O Cristo de Deus, de Manuel Quintão. O autor espiritual é o poeta Antero do Quental. Agora é interessante que ele bota um cabeçalho, lendo Quintão. Ele estava no plano espiritual e leu o livro do encarnado. Então esse fanatismo que nós temos pelos desencarnados não justifica. Tá certo? Nós somos espíritos também como eles. E pode estar a gente encarnada aqui mais evoluída do que desencarnados. Tá certo? Ainda mais o nosso querido Manuel Quintão, que é a reencarnação de Policarpo, como revelou Chico Xavier, né? E ele aceitava tanto isso que nas páginas do Reformador, ele tinha uma página chamada Policarpo, ele terminava os artigos escrevendo Policarpiando. Policarpo foi um grande mártir do cristianismo, discípulo de João Evangelista. Vamos ao poema O Cristo de Deus. Cristo de Deus, que eras a pureza, eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a humana natureza, este cosmo, matéria transformável, que já eras a fúlgida realeza desta luz soberana, imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime do imutável. Ainda antes da humana inteligência, era já todo o amor, toda a ciência, perfeição do perfeito inconcebível. Foste, és e serás eternamente o enviado do Pai onipotente, Cristo luz da verdade inconfundível. E aí quando a gente vê o professor de hebraico falando que ele é a materialização da luz, fica muito interessante. Cristo luz da verdade inconfundível. Muita paz.